Olá! Nesse vídeo teremos uma introdução ao recurso de análises do iDashboards. Visto que existem inúmeras aplicações para essa ferramenta, vou focar somente em alguns casos mais conhecidos. Esse é um recurso avançado. Você pode checar o capítulo de análise do manual do usuário para obter mais informações. Se você já souber criar gráficos e parâmetros, será bastante útil nesse momento. As análises podem ser usadas em dois níveis diferentes. O primeiro nível alcança uma coluna derivada dentro de um gráfico. O segundo nível fornece uma interação do tipo What If dentro do gráfico. Aqui temos um conjunto de dados. Há 3 colunas de dados, sendo departamento, sênior e júnior. E há apenas alguns registros, num total de 4 departamentos e seu número de funcionários. E aqui temos um gráfico idêntico com base naquele conjunto de dados. Na primeira parte desse vídeo, iremos ver o propósito de criar uma coluna derivada. Então vamos editar esse gráfico e ir direto à seção de definição dos eixos, que é onde veremos esse recurso. Para isso, vamos adicionar uma nova coluna, nomeá-la e... aqui não existe um total geral. Não há nada que nos mostre qual é a soma dos funcionários sênior e a soma dos funcionários júnior. Também não há uma coluna para isso, não existe nenhuma aqui do lado esquerdo, então usaremos a opção de expressão para inserir uma fórmula que faça isso por nós. Às vezes, não temos a opção de retornar à base de dados e ter colunas de dados adicionadas aos seus conjuntos. Então podemos fazer esse trabalho aqui dentro do iDashboards. A janela de expressão é bastante simples, dividida em 2 partes. A primeira parte é onde inserimos a fórmula, e a segunda é onde definimos o tipo de dado de saída. Essa caixa de expressão aqui aceita JavaScript. O JavaScript é uma linguagem usada para uma série de recursos vistos frequentemente em páginas HTML. O iDashboards aceita que funções do JavaScript declarem variáveis, forneçam expressões condicionais ou utilizem operadores. No entanto, vai muito além do contexto desse vídeo examinar essas inúmeras aplicações usando o JavaScript no iDashboards. Mas eu sugiro realizar uma busca na internet com a frase tutoriais de JavaScript, onde encontrará muitos sites úteis com exercícios e exemplos. Então nessa janela vamos desenvolver uma fórmula ou uma equação que derive o número de funcionários júnior e sênior para cada linha. E conhecendo a sintaxe dessa janela, também podemos usar esse botão aqui embaixo para encontrar as variáveis. Mas primeiramente, deixe-me mostrar que se eu simplesmente digitasse o número 7, clicasse em OK e desse uma olhada nos dados, vemos que foi criada uma nova coluna que está disponível dentro do gráfico e está fixa com o número 7. Nada irá alterar esse número 7, pois ele foi inserido manualmente. Podemos voltar e editar esse número porque não é um número inteligente, um cálculo ou uma fórmula. Para editar uma expressão existente, podemos clicar aqui nessa pequena chave inglesa e aqui vamos apagar o 7 e usar o botão de variáveis, expandir o val e selecionar a minha coluna sênior mais júnior. Se olharmos os dados agora, podemos ver que foi aplicada uma função de soma. 38 mais 22 igual a 60. 2 mais 8 igual a 10. 6 mais 14 igual a 20. Então essa é uma coluna derivada. Agora, fazendo um comentário adicional, é possível fazer a soma como y1 mais y2. Isso é pura preferência do usuário. Ao longo do tempo, eu migrei para essa sintaxe, pois percebi que nem sempre mantemos os eixos em suas mesmas posições. Então, conforme movemos os eixos para cima e para baixo, visto que podem ser arrastados para que sejam reposicionados, a minha expressão seria quebrada, pois as posições dos eixos não seriam mais y1, y2 e y3. Então, para evitar que tenha que resolver esse problema futuramente, passei a utilizar o método que mapeia utilizando o nome. Mas atenção! Esse formato também pode ser quebrado se alterarmos o nome da coluna após utilizá-la em uma expressão. Então, se eu retornar e trocar o nome total do y3 para o plural totais, por exemplo, isso também quebraria a minha expressão. Então é importante escolher o formato que irá te atender melhor. Olhando para o gráfico, podemos ver que agora foi adicionada mais uma coluna. Também é uma boa hora para demonstrar o porquê de termos uma opção para ocultar um eixo, e é para casos como esse.
Às vezes, só queremos inserir essa coluna em um gráfico para poder utilizá-la em uma fórmula, ou para algum outro propósito, mas não desejamos que ela seja mostrada no gráfico. Esse é um caso para se utilizar colunas ocultas. Seguindo, vou demonstrar o segundo nível desse recurso, que inclui como configurar uma análise ou um cenário what if dentro de um gráfico. Para criar esse tipo de gráfico é necessário um parâmetro, de modo que o usuário final do dashboard possa alterar uma variável dentro da fórmula ou da equação. Voltando à primeira etapa do conjunto de dados, onde os parâmetros são definidos, vou criar dois parâmetros. Mudança percentual será do tipo número. Vamos inserir um símbolo de porcentagem com um controle spinner. O intervalo será de -10 a 10, com incremento de 1. E com atualização automática, que significa que não precisaremos clicar em um botão atualizar. E valor padrão 2. E agora vamos para o outro parâmetro. Será do tipo numérico. Adicionar um cifrão. Manterei a caixa de texto e reduzirei para no máximo 4 caracteres, com atualização automática e valor padrão 2800. Agora temos parâmetros de entrada com valores padrão, e vamos ver como podemos usar isso em uma coluna derivada. Então vamos criar uma nova coluna chamada mudança, e inserir uma expressão. Será do tipo número, e agora temos a opção parâmetros aqui, onde poderemos escolher qualquer um desses. Se simplesmente deixarmos como está, clicarmos em OK e olharmos os dados, veremos os números 2800. Então é assim que um parâmetro pode ser usado como um componente flexível para essas equações. Agora, o que vamos inserir nessa expressão? Eu tenho aqui alguns exemplos pré-montados do que vamos usar nesse vídeo. Já montei a coluna de totais como Sênior mais Júnior, que é o Y3. No Y4, na coluna mudança, a fórmula é essa. Será o total, que acabamos de calcular aqui, então podemos usar colunas existentes nas fórmulas futuras. Então será o total vezes o parâmetro mudança percentual, que é dividido por 100 e adicionado 1. Aqui em cima tem a sintaxe de como os parâmetros são usados. Vamos visualizar os dados. Se tem uma mudança de 2% na área, aumentará de 10 para 10,2, de 60 para 61,2. E é assim que a mudança percentual irá funcionar. A outra coluna que vamos criar é custos. Essa também será uma expressão. E olhando o nosso exemplo, os custos serão o número total, o total de funcionários, multiplicado pelo treinamento. Poderíamos usar os totais ou usar a coluna mudança. Essa é uma opção flexível. Eu usarei o total. E o valor de saída aqui é um número. Deve ficar dessa maneira. Se existem 10 estudantes vezes $2.800, que é o preço, resulta em $28.000, que é o custo. E aqui é uma projeção de que poderiam haver 10,2 estudantes para esse departamento, podendo futuramente aumentar o custo. Então as fórmulas estão sendo aplicadas, e podemos ver como está ficando no iDashboards. Temos o percentual de mudança. Conforme aumentamos isso, os dados do gráfico são alterados em tempo real. Algo que podemos alterar é o grau de precisão desses resultados, e também inserir o cifrão no custo. Outra opção que temos é a de uma fórmula um pouco diferente para os custos. O que essa fórmula fará é aplicar um desconto para um departamento específico, não para todos. Então, se o departamento, que é o eixo X, for igual ao valor do parâmetro departamento, então execute esta fórmula, que irá aplicar um desconto. Se não for igual, então execute essa fórmula. Precisaremos inserir mais parâmetros para esse exemplo. Esse é o parâmetro departamento.
E aqui vamos colocar um desconto bem grande. Digamos que haja um cupom do tipo: ei, para o departamento de RH tem $100 de desconto, ou tem $500 de desconto. Qualquer valor de 0 a 1000, com incremento de 100. E aqui estão todos os parâmetros. Podemos também reposicioná-los um pouco melhor. Vou colocar na parte superior. E agora, para os custos, o que vou fazer é copiar todo esse código e colar aqui. Agora vamos ver funcionando. Para o departamento de RH, deve custar $28.000. Mas se quisermos aplicar $100 de desconto, deve agora custar $27.900. Já na engenharia, o custo é de $168.000 e não está sendo aplicado o desconto, pois eu tornei o desconto aplicável somente a um departamento, que é esse aqui. Agora vejamos. Custo do treinamento, $100. Um desconto para a engenharia de $1.000. E um percentual de mudança de 1. É assim que podemos ter valores reais, que são as colunas Sênior e Júnior, e começar a montar cenários What If, e fazer algumas projeções. Se projetamos um aumento de 2% no número de funcionários, estamos projetando um aumento dos gastos com treinamento. Mas, se fizermos as matrículas com um tempo de antecedência, podemos ter economia com os descontos. Esses são os cenários que você pode alinhar com a necessidade do seu negócio e usar uma combinação de parâmetros, colunas derivadas, fórmulas, expressões e tudo mais, para atingir o resultado que está buscando. E bom, assim concluímos esse vídeo sobre análise. Obrigado e até a próxima.